Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus. Aqui estamos para mais um momento da leitura da Palavra de Deus, onde o Senhor nos permite, nos enchermos da graça, nos enchermos do conhecimento, através da meditação da Palavra do Senhor. Nós vamos ler, nós vamos estar meditando, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus irá falar profundamente em cada coração. O texto de hoje encontra-se em Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante, que nos diz assim o contexto: a armadura espiritual dos cristãos. Mas antes eu quero pedir que você se inscreva neste canal, se você não é inscrito, deixa aí o seu comentário, deixa aí o seu amém. Deixa aí, quem sabe também, um versículo da Palavra de Deus, Deixa escrito aí um versículo da Palavra de Deus e compartilhe com as suas amizades nas suas redes sociais, para que nós possamos, estar chegando mais longe, levando a Palavra de Deus, que é a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que santifica. E a palavra de Deus, ela diz assim, lá no Evangelho de João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, quando nós estamos meditando na palavra de Deus, nós estamos nos enchendo do conhecimento, nos enchendo da verdade, nos purificando e também buscando o renovo através da palavra. E Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante, nos diz assim a palavra de Deus, o contexto: a armadura espiritual dos cristãos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, tomando também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, irmãos e irmãs, nós temos que nos revestir da palavra de Deus, nós temos que nos revestir da graça de Deus, da misericórdia do Senhor, para nós estarmos lutando, contra tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas. E muitas das vezes nós tentamos, lutar com as nossas próprias forças, com as pessoas em si. Mas a palavra de Deus, ela nos diz aqui que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, não é contra a pessoa em si, mas é contra aquilo que está atingindo a pessoa para nos atingir, para nos entristecer, São armas que muitas das vezes, por falta de sabedoria, por falta de entendimento, a gente acaba lutando com as próprias forças. Mas a palavra de Deus diz que nós temos que nos revestir da armadura de Deus, ou seja, nós temos que estar em constante oração, em constante vigilância, buscando sempre através da palavra de Deus o conhecimento, a graça, a misericórdia, para nós podermos vencermos, as tempestades, as lutas, tudo aquilo que nos aflige, nós vamos vencer em oração, clamando ao Pai em nome do Senhor Jesus, e a sua palavra nos diz e nos garante, que em tudo isso nós somos mais do que vencedores, O apóstolo Paulo, ele disse, em tudo isso nós somos mais do que vencedores, e o apóstolo Paulo, ele afirma na sua palavra, ele passou pelas adversidades, pela luta, pela fome, pela nudez, por tudo aquilo que ele passou quando nós lemos a palavra de Deus, que nós conhecemos,
ele passou, mas o Senhor o fez vencer. Ele não lutou com aquelas pessoas, ele não lutou, né, com aquelas pessoas que estavam junto dele, mas ele lutou bravamente, espiritualmente, orando, clamando. Nós vemos que ele foi uma pessoa que passou por diversas adversidades, por diversas aflições, por diversas tempestades, né, a ponto dele falar que nem a profundidade, nem outra criatura poderá me separar do amor de Deus. E nós temos que declarar isso na nossa vida. Quando nós estivermos passando pela luta, pela prova, pelas adversidades, por momentos difíceis, por perseguição, né? Porque o inimigo, ele usa pessoas para nos perseguir, ele usa pessoas para nos entristecer, para nos aborrecer. Então, quando nós estivermos passando por isso, nós temos que declarar que nenhuma outra criatura irá nos separar do amor de Deus, irá nos tirar da presença do Senhor. E quando nós declaramos isso, o Senhor Jesus nos dá força, nos dá graça, nos dá coragem, nos dá virtude e nos dá o livramento. Então, irmãos, vamos nos revestir do poder de Deus, da palavra de Deus, vamos buscar a nossa santidade, vamos buscar a nossa transformação, vamos buscar sempre no Senhor, e lembrando que tudo que vem de encontro às nossas vidas, nós não temos que lutar contra a pessoa física, contra a pessoa ali, né, que está diante, mas a nossa batalha, ela é espiritual, e as batalhas espirituais só se vence através da oração, através do jejum, e muitas das vezes através do silêncio. Tem coisas que nós temos que ouvir e nos silenciar e entrarmos para o nosso quarto e falar com o Pai, porque sua palavra diz assim, né, que nós devemos entrar para o nosso quarto, fechar a porta e falar com o Pai em secreto, ele que tudo ouve, ele que tudo sabe, porque ele conhece as nossas necessidades, ele conhece as nossas fraquezas, ele conhece os nossos inimigos também. Então, quando nós apresentamos a ele as nossas dificuldades, os nossos problemas, os nossos inimigos, ele nos dá vitória. O nosso Deus, ele é um Deus que dá vitória, ele é um Deus misericordioso, ele é um Deus que ouve e responde às nossas orações. Então, aqui o versículo 12 diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Então vamos nos revestir da palavra, vamos nos revestir, né, da graça, da unção, da virtude do Senhor Espírito Santo, e nós seremos mais do que vencedores, porque a palavra de Deus, ela nos garante isso, amém? Vamos orar ao Pai, clamando, pedindo a graça, a misericórdia, e o Senhor, ele é poderoso para nos abençoar. Grandioso Deus, eterno Pai, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos por este momento. Senhor, fica conosco hoje e para todo sempre, nos ajuda a vencer as lutas, as batalhas, as dificuldades, e eu te peço neste dia, Senhor, que o Senhor nos dê entendimento, nos dê sabedoria, para nós discernirmos, ó Pai, tudo que está acontecendo à nossa volta. Muitas das vezes entramos em conflito por falta de discernimento e por falta de conhecimento da Tua palavra, mas, Senhor, nós te pedimos neste dia, que o Senhor abre, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos entender que a nossa luta, ela não é contra a pessoa física, mas ela é contra o adversário de nossas vidas, contra o adversário da nossa alma, e contra ele nós vencemos em oração, em jejum e a palavra de Deus. Senhor, nos ajuda a vencer. Fica conosco hoje para todo sempre, e eu te peço, Senhor, que você venha fortalecer aquele que está fraco, aquele que está batido, o que está doente, o Senhor venha derramar o bálsamo da cura, aquele que está longe, que ele possa chegar-se mais perto, através da nossa oração. Senhor, aonde nós não pudermos ir, nós pedimos a intervenção do Senhor Espírito Santo na vida, no coração, na família, em nome do Senhor Jesus, e assim nós te pedimos e assim nós te agradecemos. Fica conosco hoje para todo sempre, é o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmãos, fique com essa palavra, medite nesta palavra, e no outro momento nós estaremos falando, né, o que nós devemos fazer para nos revestirmos, né? Aqui diz que nós temos que, né, calçar os nossos pés, né, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito. Então nós temos armas aí para nós lutarmos espiritualmente.
E o Senhor Jesus, Ele é conosco hoje e para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Deixa aí o seu joinha, deixa aí o seu gostei, deixa o seu comentário, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.